Em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos salvou, em nome do Espírito Santo que nos santifica. Vem Jesus, Maria e Luísa, com a graça, com suas graças, me ajudar a fazer esta formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divina vontade, reina nas minhas palavras, nos meus pensamentos, na minha inteligência, em todo o meu ser, ó divina vontade. Jesus, eu te amo com a tua vontade. Maria, eu te amo com a tua vontade. Luísa, eu te amo com a tua vontade. Os três vivem na divina vontade. Glórias a Deus. Então, hoje eu resolvi dar o meu testemunho e dizer o que a divina vontade já tem feito na minha vida. No início, o Senhor me inspirou a escrever alguns tópicos. Aí eu pensei que eu iria escrever 1 ou 2 tópicos, porque estou no início desta grande caminhada que é o reino da divina vontade. Mas aí comecei escrevendo e me empolguei e já vi que tem muita coisa já que o Senhor já começou a fazer. Glórias a Deus. Então vamos começar. Eu botei assim. A fé começa a ser operante. Eu senti que minha fé começou a dinamizar, a se movimentar. Por quê? Porque como todos os atos nossos começam a ser dinamizados, começam a ser divinizados, porque chamamos a divina vontade para operar junto conosco, esses atos começam a ser orações que não vão só atingir o nosso mundinho, o meu eu, as minhas coisas, mas que vai se expandir por tudo, em tudo e em prol de todos. Isso é uma coisa muito grande e de uma dimensão que a gente não tem como atingir. E eu senti que minha fé passou a ter um novo sabor. Outra coisa, atenção nos atos. Então, meus atos começaram a ser mais... Eu fiquei mais atenta àquilo que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que estou vendo, o que estou ouvindo. Se antes eu já tinha esta preocupação, agora se dinamizou ainda mais. Os sentimentos que estão aflorando dentro do meu coração, fora, as emoções, os sofrimentos, as dores, tudo passa a ter uma nova dimensão, porque eu coloco tudo sobre o olhar da divina vontade. E é como se perdesse, muitas vezes, aquela potência negativa que vem junto com sentimentos que nem sempre são nobres, as emoções, sofrimentos. O que é que eu faço com o sofrimento quando vem? Antes eu não sabia muito. Como é que eu administro as dores, as perdas, os ganhos? E hoje não, eu começo mais a ponderar, a colocar na divina vontade e Deus pouco a pouco vai encaminhando tudo isso. E começa a ofertar, que antes eu não ofertava tanto, a reparar, a glorificar, a bendizer, a amar. Ganha uma dinamicidade que antes eu não tinha essa atenção. Jesus começa a ser vivo dentro, porque eu estava acostumada a um Jesus que estava muito fora. Eu dizia assim, tenho minhas horas de oração, de adoração, né, me dedico, tento trazer Jesus o mais possível para dentro da minha vida, mas tem momentos que eu digo, olha Jesus, fica aí que eu vou agora para o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver aquilo, como se Jesus estivesse fora. E na divina vontade não, Jesus está dentro de nós, agindo conosco. E Ele quer o quê? Ele quer que você esteja sempre com Ele, chamando a divina vontade, este motor de Deus dentro de nós, que nos vai impulsionar a prática do quê? Do bem em tudo que fizermos. Então, sem a divina vontade, a minha vontade decaída nos leva a quê? A coisas que não são divinas, mas a fazer atos puramente humanos, por mais
diz que nos esforcemos para que sejam atos bons, mas serão atos humanos. Então, essa consciência eu começo a ter. Buscar seus atributos e não os do mundo. Estou muito mais atenta em buscar os atributos de Deus. A bondade, a lealdade, a serenidade, né? Ser uma pessoa mais pacífica, a alegria, a misericórdia, e aí vai. Antes a gente está muito voltado para o mundo. O que é que o mundo está nos propondo? O que é que a moda nos traz? Quais são as tendências agora do momento? Não. Eu quero me encher mais, cada vez mais, dos atributos de Deus. Todo o criado foi feito por amor e por mim. Essa consciência eu não tinha tanto. Tudo que foi criado é meu. Eu tomo posse de tudo que foi criado. E tudo que foi criado precisa eu dar essa retribuição de amor, porque foi criado por amor. Então eu tenho que colocar amor em tudo. Na redenção, na criação, na santificação. E os giros, que são orações na divina vontade, que começam a tentar compreender o que são na realidade e fazer de uma forma espontânea, esses giros, eles tocam tudo, a criação, a redenção, a santificação. E para isso me impede o quê? Que eu me aprofunde na fé, que eu me aprofunde em tudo que Deus criou. A gente para e passa a contemplar, a meditar o que é o homem, como é formado o homem, qual a estrutura do homem, seja ela a estrutura física, mental, psicológica. O que são as criaturas? O que é o mundo mineral? O que é o mundo material? Que muitas vezes passava batido. A gente acorda, não olha para o céu, acorda, não agradece o sol que Deus colocou e que nos diz te amo. As nuvens, os pássaros, as árvores, tudo que compõe a criação. A gente vai para a missa, lê os evangelhos, e é como se os evangelhos ficassem naquele momento, meditássemos naquele momento e pronto. Para trazer para a vida é como se fosse difícil, ou longe, ou distante. Não, a gente ganha mais vida, começa a ganhar sabor e dizer, olha, o que Jesus sofreu. A gente começa a parar e prestar atenção na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, o que ele fez por nós. Cada ato custou muito de Jesus. Então, quando eu passo a meditar as horas da paixão, é como se cada vez que eu meditasse, cresce algo dentro de mim. Eu quero consolar Jesus. Eu quero amá-lo. Ganhe uma vida, porque Jesus nos diz que o mundo deixou de meditar sua paixão. E ao deixar de meditar sua paixão, caiu nesta situação calamitosa a nível espiritual, moral, e que a gente está vendo o mundo caminhando como se não tivesse freios, a vontade humana imperando e não querendo mais a vontade de Deus. Meu papel, eu passo a perceber mais nitidamente que é de filho. Antes eu achava assim, não, é um papel de quê? De servo, de filho, sim, de filha, mas não tinha. E quando a gente vai lendo os escritos do livro do céu, nós vamos percebendo que minha origem é nobre, é divina. Devo gratuitamente amar o rei que habita neste castelo interior, que sou eu, que é meu pai, e viver alegremente nele e com ele. Ele vivendo em mim e eu vivendo nele. Eu me perdendo nos três. E ele se perdendo em mim. Se assim posso dizer. Quer dizer, é um encontro amoroso. É um encontro de filho que abraça o pai, que beija o pai, que acaricia o pai, que agradece o pai, que sorri com o pai, que sofre junto com o pai. Com Deus. Então, ganha uma outra
dinâmica. Não é uma fé particularizada, mas uma fé plena de consciência que somos uma grande família, onde todos são responsáveis por todos. Ninguém se salva só. Antes eu tinha essa consciência, sim, não vou dizer que não tinha, mas ela vai ganhando mais força. Então, minha fé é uma fé que tem que envolver não só a mim, mas a todos. A minha fé tem que ser sal e luz para outros, para iluminar a fé de outros. Eu, com minha oração, com meus atos, que viram orações, eu tenho que ajudar nesse processo de redenção. As petições de oração, antes muito particularizadas, estão sempre fundidas nas petições de Jesus, de Maria e de Luísa. Então eu começo a unir minhas petições e perco aquela preocupação. Agora eu vou fazer a lista do que eu quero que Jesus me dê. Não, agora eu quero fundir minhas petições nas petições de Jesus e dizer, Jesus, que tua vontade prevaleça. É doído? É. Muitas vezes eu gostaria que a minha vontade prevalecesse, que tal situação se resolvesse, que tal coisa eu conseguisse, mas que seja feita a tua vontade. Eu vou deixando de lado a minha vontade, eu vou entregando minha vontade todos os dias e Deus vai colocando a sua vontade, que é a melhor. É a melhor. Ama-se Maria e Jesus com um amor expressivo, capaz de demonstrar mais. A gente antes para dizer eu te amo, Jesus, é um te amo tímido, é um te amo só. E Jesus disse, minha filha, eu coloquei meu te amo em tudo. Em tudo. Tudo diz para ti, eu te amo. E quantos te amo? Você tem me dito. E Luísa? Jesus pergunta isso a Luísa. E Luísa fica assim. Quantas demonstrações de amor nós temos para com Deus? Não é só dizer te amo, mas quando nós dizemos te amo, nós nos descentralizamos, saímos de nós para o outro, que é Deus. Olhamos para Jesus. Jesus, eu te amo. Te amo no canto dos pássaros, te amo no andar das criaturas, te amo na respiração de cada ser que se move hoje. Eu te amo. Então a gente vai colocando o nosso te amo como uma retribuição de amor dos te amos de Jesus. Passa-se a contemplar tudo com um olhar de amor, de gratidão, de bênçãos, de louvor. Quantas vezes eu levanto com as coisas do dia a dia e já me esqueço de contemplar? Volto, olho ao meu redor e começo a contemplar uma folha que cresce de uma plantinha, a plantinha que desabrocha, uma florzinha, um insetozinho que voa. Eu já vou glorificando, bendizendo, abençoando. Gente, como o coração nosso vai se abrindo. Não perder a paz, a serenidade. A gente começa a dar valor e muito à paz, à serenidade. Quando as coisas vêm para tirar, porque vêm, a gente começa a se resguardar. Não, a paz não. A paz não vai tirar de dentro de mim, não. Vou fazer de tudo para manter a paz, porque se eu mantenho a paz, eu mantenho Jesus dentro de mim. Se eu tiro a paz, ele sai. A fé é mais profunda. Por quê? Porque a fé começa a lhe pedir estude. Aprenda, eu sou o mestre, Jesus nos diz. Reflita mais sobre sua existência. Reflita mais sobre tudo que eu criei, que eu coloquei. Reflita sobre a minha redenção, sobre os santos que deixei como luzes, pequenos vagalumes, né? Podemos dizer assim, pequenas luzezinhas na imensidão que é o mundo. Eles vão nos sinalizando. É Jesus o alvo. É Jesus o alvo. Então, nossas devoções nos levam a Jesus. Nós não podemos nos centrar nas devoções, porque senão serão também apegos. E para viver na divina vontade, nós não podemos ter apegos, mesmo a coisas boas. Apego às pessoas, apegos às espirituais, apegos às coisas materiais. Apegos
no sentido de que dependência, a nossa dependência deve ser sempre a dependência de Jesus. Tudo mais deve concorrer para nos levar a Jesus, nada mais. Se nos escraviza, já não é positivo. Outra coisa, quem tem que aparecer é Deus e não eu, porque eu sou nada, eu não mereço nada. Ou seja, amar a nossa pequenez, o nosso nada. Os santos nos ensinam isso. Ame o seu nada, porque quando eu estou no meu nada, ou seja, significa que eu já estou vazia, vazia dos meus apegos. Então, Deus pode entrar, pode fazer morada, pode se repousar dentro de nós. O nosso ser passa a ser uma morada agradável, confortável, limpa para Jesus. Passa-se a amar as três pessoas da Santíssima Trindade, não privilegiando um, mas todas. Então, antes eu tentava fazer essa junção, no sentido de dizer assim, quando eu falo em Jesus, eu me lembro do Pai também, me lembro do Espírito Santo. Mas não, antes eu fazia essa dicotomia. Jesus, agora eu estou me dirigindo a Jesus, agora eu estou me dirigindo ao Pai, agora eu estou me dirigindo ao Espírito Santo. Não. Os três sempre unidos, juntos. Quando eu falo em Jesus, o Pai está ali, o Espírito Santo também. Quando eu falo no Pai, Jesus está ali, o Espírito Santo também. Então, não tem esta separação. Fundir minha vontade à sua. É um processo de aprendizagem, porque eu tenho que estar muito atenta a estar sempre fundindo, a estar sempre fazendo giros, que são orações, para que eu cresça espiritualmente, o meu interno cresça, minha alma cresça. Porque a preocupação de Jesus não é com o nosso corpo. Lógico, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é templo, mas a preocupação principal é a nossa alma, com a nossa alma. Sem medo de ser feliz, né, eu começo a fazer essa operação de fusão, pois ele sabe o que é melhor para mim. Antes a gente fica com certas reservas. Eu vou dar até aqui, né, a Jesus, mas daqui para cá não abro para Jesus, não. Então isso impede que cresçamos. E eu tenho que fazer essa dinâmica todo dia comigo. Jesus, toma tudo, toma meu interior, Jesus, limpa tudo. Então quando a gente vai fundindo, a gente está dizendo isso. Mesmo que a gente não fale com palavras, a gente está dizendo isso. Jesus, vem morar. Então, se ele vem morar, ele vai tirar tudo que não é dele. Porque no céu só entra o que é divino. Então, quem vive na divina vontade precisa aprender o quê? Que o humano não pode prevalecer. Tem que se prevalecer dos atos humanos para divinizá-los, a fim de que esses atos divinizados possam, quando a pessoa for chamada à eternidade, passar da terra para o céu diretamente, e não da terra para o purgatório. Porque o purgatório significa o quê? Que se amou, mas que se amou imperfeitamente, né? De forma imperfeita. Né? E aí, aquela alma precisa estar ali purificando para aprender a amar. Então, a divinizar os seus atos. Amar, pôr amor em tudo, porque Deus é amor. Então, se nós não amamos perfeitamente, nós vamos ter que passar pelo purgatório. E a proposta da divina vontade, desta espiritualidade, é o quê? É crescermos já aqui na vida divina, porque é a vida divina que prevalece nos beatos, que já estão no céu, crescer já aqui, a fim de que possamos passar daqui diretamente para o céu, possamos aprender a ter vida divina, possamos aprender a amar a Deus aqui já e a viver apenas com uma só vontade. As reações ganham mais equilíbrio. Eu vi que minhas reações, eu procuro mais equilibrá-las, harmonizá-las, colocá-las na ordem. O interno clama mais por coerência. Ou seja, o que eu falo, como eu ajo, tem que estar coerente com o que eu sinto. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu digo eu vivo na divina vontade, mas meus atos
começam a demonstrar o contrário, eu preciso refrear este homem velho dentro de mim e fazer surgir um homem novo. Não se finge ser o que não é. Tenta se viver se olhando, se melhorando. Conheça-te e aprimora-te. Eu preciso me conhecer, o que habita em mim, bom e de ruim, para que eu possa me aprimorar. Tirar o velho, fazer das minhas misérias, como diz também na Divina Vontade, o quê? Utilizar das misérias, que são matérias-primas, para o quê? Fazer crescer dentro de nós as virtudes, os atributos de Deus precisam tomar lugar. Outra coisa que eu aprendi, né, que estou sentindo na minha vida, deixa-se de julgar, porque a misericórdia começa a ganhar vida. Olha-se para o outro com um olhar de intercessão. Não é justificar o erro do outro, não é isso, mas olhar que o que está por trás daquelas atitudes que são negativas, que não são positivas, o que está por detrás. Então, só Deus sabe o que está por detrás. Então, ver o outro a partir de nós. Ou seja, o primeiro pecador sou eu. Ó Jesus, tem misericórdia primeiro de mim. E tem também misericórdia dele, mas primeiro de mim porque eu sou mais pecador do que ele, ou mais pecadora. Tem misericórdia, dá-me um coração humilde, manso e humilde como o teu. Então a gente precisa fundir sempre o coração de Jesus no nosso, pedindo o quê? A humildade, a pequenez, porque Deus ama os humildes, mas ele resiste ao soberbo, resiste. Então nós precisamos ter um coração fundido todos os dias ao teu. Dá-me a tua humildade, Jesus. Eu quero ser humilde. Então a humildade reconhece quem somos. O que somos? Nada. O que merecemos? Nada. A oração na Divina Vontade destaca a família humana sempre mais do que o eu. Antes nós estávamos muito concentrados. Vou fazer a minha lista de pedidos. Aí depois eu me lembrava, aquele vizinho está sofrendo. Aquela situação. Agora não. Agora eu tenho muito mais atenção. Já tinha, mas passa-se a ter mais. Você senta diante da televisão, de um meio de comunicação, vê as situações de sofrimento do mundo, não se abala. Não. Para e diz misericórdia, Jesus. Naquele momento você para e repara a Jesus. Pega um atributo de Deus, da sua redenção, as suas chagas, o seu sangue, as suas lágrimas, a sua cruz, enfim, o sofrimento de Jesus, entrega esses méritos a Jesus e repara pelaquela situação. Não deixa passar, porque estamos aqui como intercessores. Cada filho da Divina Vontade é uma alma vítima. O que é uma alma vítima? Uma alma vítima é aquela que leva sobre si a justiça divina. Por exemplo, aquela pessoa estava num estado de perdição. Então, Jesus vem, pede àquela alma vítima que interceda pelaquela outra alma que está em perigo de salvação. E a justiça divina, ao invés de ir atingir aquela alma que está para se perder, vem em cima da alma vítima. Mas aqui, no caso, são almas vítimas escolhidas por Jesus, como Luísa, como tantos outros santos. De uma certa forma, nós somos almas vítimas que intercedemos pelo outro, que nos colocamos a favor do outro, para que o outro não se perca. Então, quando nós reparamos, indiretamente, o que significa que nós somos verdadeiramente como Luísa, né, que sofria na pele, no corpo, mas vamos aprender o quê? A dar um valor maior ao nosso sofrimento. Estamos sofrendo? Pega aquele sofrimento, funde ao sofrimento de Jesus e oferece ao Pai. Ele vai ser divinizado. Nós vamos ajudar a salvar almas. Então, nós não podemos ficar inertes perante a situação do mundo. Busca-se a intimidade mais do que pedir, correr atrás de coisas, como se Jesus fosse um banco. Me dá isso, Jesus, agora me dá isso. Eu vou pedir uma cura, eu vou pedir uma libertação. Sim, tudo isso é muito importante, mas não é o principal. O principal é você criar intimidade com Deus, é amá-lo. Todas as outras coisas virão por acréscimo.
ou seja, descentraliza suas atenções em pedidos e passa a amar. O objetivo aqui é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus é amor e deve ser amado. Assim, o coração começa a pedir, na prática, esta demonstração de amor. Nosso coração começa a querer demonstrar esse amor por Jesus. Vem, Jesus. Vem. Olha, quando uma pessoa está apaixonada, ela, querendo ou não, 24 horas a pessoa está na mente, está no coração, suspira. Então, é isso que Jesus quer. Se você me ama, eu estarei 24 horas dentro de ti. Eu não estarei fora. Eu não estarei em alguns momentos contigo. Você, ao fazer atos em mim, você estará me adorando. Você estará comungando de mim, sim. Porque Jesus está dentro de mim 24 horas. 24 horas. A adoração vai ganhar sabor. Tudo. A oração vai ganhar sabor, porque eu não estarei só. Ele estará comigo. Fica-se mais atenta e valorize-se mais as santas inspirações. Quantas vezes vem aquela boa inspiração? Faça um ato bom. Vem aquela palavra, vem aquela frase. E a gente não dá importância, porque não estamos sintonizados na mesma frequência de Jesus. Perde-se. Na divina vontade você começa a ficar mais atento. Uma dica que eu vou dar a vocês. Eu sempre gostava e gosto de estar atenta. Já tinha isso. A carismática me fez esse grande favor, vamos dizer assim. Ela nos coloca mais atentos às inspirações. Então, nesses últimos tempos, Jesus diz assim, minha filha, pegue um caderno, uma agendinha, porque todos os dias eu vou falar contigo. Então eu acordo, tenho aqui a imagem da Sagrada Face diante de mim, porque nós devemos contemplar a Sagrada Face para consolá-lo, para amá-lo, fusionar nossa face na face de Jesus tão sofrida, escarnecida, humilhada, esbofeteada, que sofreu tantas violências, a coroa de espinho, tanto. E aí, Jesus, eu boto a data do dia e espero, fico aqui sentadinha, fusiono minha vontade na dele e de repente vem a frase, vem aquilo que Jesus quer falar comigo. Eu simplesmente coloco e no final eu coloco assim, Jesus, coração e o meu nome. Ou seja, Jesus falou comigo aqui. Essa semana também Nossa Senhora veio, falou uma frase para mim, eu botei Maria, coração e meu nome. Porque quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer é Jesus. Ele cresça e eu diminua. É isso que Deus nos mostra. Então essa dica fica aí para vocês. Jesus fala conosco todos os dias, a todo momento. Sente-se Jesus dentro de si mesma, pois o coração arde. O amor é vivo. Deus pulsa dentro de nós. O coração de Jesus pulsa dentro de nós, começa a pulsar. É um amor, a gente começa a sentir esse queimozinho dentro do coração, dentro de si. Olha-se para ele com um olhar de enamoramento, de encanto, sabe? De desejo. Cada dia mais ele nos conquista. Quantas vezes eu estou lendo o livro do céu, ou estou lendo um livro de um santo, porque eu gosto, e outras, o catecismo, o evangelho. E às vezes eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. E aí eu fico maravilhada com as coisas que Jesus diz, que Jesus faz. Eu digo, meu Deus, como tu és maravilhoso. Como tu és grande, Jesus. Como tu és lindo. É de uma beleza. Meu Deus, como não quereste Deus, homem, dentro de nós, vivendo dentro de nós? É impossível. Sua sensibilidade fica mais aguçada. Então você fica mais... A sensibilidade espiritual, não é a sensibilidade humana. A sensibilidade espiritual fica muito mais aguçada aos seus clamores. Ele quer companhia 24 horas, Jesus. Outras coisas
vão perdendo o espaço. Você vai perdendo o gosto de coisas que eram supérfluas, que antes você valorizava como algo maravilhoso, como algo que não tinha como tirar. E hoje não, você já deixa. Eu digo, se der para fazer bem, não são coisas ruins, mas se não der, está na vontade de Deus, eu fico tranquila, eu fico serena. Antes não, me agoniava. Eu queria que minha vontade prevalecesse. Sente-se sede do infinito. O finito não basta. O finito cansa. As coisas da terra começam a cansar, sabe? Você começa a perder. Não é porque Jesus vai exigindo de você, tire. Não. A coisa vai se processando de uma forma natural, gradual e serena. Você vai perdendo. Se aquilo ali eu valorizava tanto, hoje tanto faz. Tanto faz. Então, os diálogos com ele são mais frequentes. Fala-se mais com ele e ouve-se também. Então, eu preciso falar com ele, mas ouvir mais Jesus e estar atenta ao que ele me diz. Ele fala, eu falo, nós nos escutamos. Ele me escuta e eu escuto ele. Eu digo, fala, Jesus, o que é que o Senhor quer falar? Diz, meu amado. Aí ele fala. Eu digo, tá bom. Eu também falo. Quantas vezes eu falo com ele durante o dia? Mas a gente precisa aumentar esse diálogo. Né? A alegria é mais viva e constante. Então, a alegria é uma alegria que é independente das circunstâncias. Também a gente começa a resguardar a nossa alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu me deixo entristecer, a tristeza não tem valor nenhum, não tem proveito algum. E a própria palavra nas Escrituras nos diz, a tristeza matou a muitos. Então, a alegria sempre, a serenidade sempre, a paz sempre. Minha alma o glorifica sempre, tudo é motivo de dar-lhe glória. A gente passa a glorificar a Deus por tudo. Então, a oração é viva, permanente, ativa, pois são os nossos atos cotidianos fundidos nos dele, que são divinizados e passamos a orar sem cessar. Então, essa oração, ela é uma oração que extrapola os livros piedosos, os livros de oração, a nossa rotina de oração. Extrapola, porque vem para a vida. Eu pego os meus atos, fundo nos de Jesus e juntos vamos começar a viver aquele cotidiano, dinamizando aquele cotidiano, santificando tudo, tornando os meus atos muito mais ativos e santos, porque eu estarei mais ligada em Jesus. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que aquele ato ali não é um ato humano puro e simplesmente, não. É um ato que Deus está ali. Então eu tenho que fazer da melhor forma possível, buscando manter minha paz, minha serenidade, o equilíbrio, a harmonia, buscando não só me favorecer, mas favorecer a todos e, sobretudo, a amar a Deus. Outra coisa, a oração convencional é sempre permeada de vida. Não a sinto mais como algo, que cansa, que é chato muitas vezes, pois tudo, que é uma obrigação, pois tudo vira oração baseada no amor, na alegria. Então, não é uma coisa que antes era algo de obrigação, eu tenho que fazer, né? Porque como eu sou cristã, né? Como eu sou católica, eu tenho que fazer. Né? Não é uma tarefa, é um ato de amor. Então a minha oração passa a ganhar vida. Vem Jesus rezar comigo. Vem Maria, vem Luísa. Vamos juntos rezar aqui. Ganha essa vida. Por quê? Eu sei que aquela oração não ficou só em mim, mas atingiu a todos. Isso dá um contentamento, dá uma satisfação, que a alegria mais em dar que receber, nos diz as Escrituras. Então nós estamos sempre dando. Quem vive na divina vontade
está sempre com a força criadora, transformadora, santificadora, que diviniza tudo. Então, as tristezas, as dores, as decepções, as nossas misérias, tudo é elemento, é oferecimento, é objetivo de entregar tudo isso a Jesus para quê? Para amá-lo mais, para aliviá-lo mais. Então, eu não fico para mim. Ah, a tristeza é minha. Não, toma Jesus. Toma Jesus, eu fusiono essa tristeza na tua alegria, Jesus, nas tristezas que o Senhor teve que passar pelos homens, né? Tudo que sofrestes, eu fusiono, Jesus. Pego esses méritos e te ofereço por mim, por todos, por toda a família humana, pelos pecados contra os 10 mandamentos, pelos pecados que ofenderam duramente o coração de Jesus e o coração de Maria. E durante o dia eu vou reparando. É assim. Então eu não perco nada, a gente não começa a perder nada. Tudo é proveito. Nada perdemos. Nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma em Deus. Né? Em Deus, porque Deus habita o nosso interior. Tudo Deus vai transformar. Então tudo passa pela vontade de Deus. Eu passo a ver Deus em todos os acontecimentos. Ou seja, nada está fora da sua vontade. Tudo está permeado da sua infinita presença. Então, você vai ver que tudo vai concorrer para o seu bem. Porque se você vive em Deus. Agora, se você estiver fora, aí é outra coisa. Mas se você está em busca da verdade, e a verdade é Jesus, tudo vai concorrer para o seu bem. Mais do que estar centrado em nós, se ganhamos ou perdemos, é lucro. Esta dimensão começa a despontar. É igual às escrituras que diz, se vivo ou não, se eu vivo em Cristo, para mim é lucro. Não se perde nada, gente. A gente passa a ver, meu Deus, essa situação, por que veio? Veio para me ensinar isso aqui. E aí, naquele momento, você pode ficar assim um pouco, porque nós estamos em processo ainda, né? De crescimento, mas a gente passa a ver, ai, me lembrei daquele evangelho, ai, me lembrei daquela vida daquele santo, ai, me lembrei do que Luísa falou, então tudo se colega, começa a fazer pontes, você começa a fazer pontes, né? Ler o livro do céu é algo que me enche de fé, esperança e caridade. O livro nos transporta para dentro de nós, pois passamos a mergulhar nos escritos, e os escritos, aquelas palavras, são permeadas de Deus, de Jesus. É como a Bíblia nos leva para quem? Para Deus. Né? Mas tem trechos ali que a gente fica, como é que eu faço? Como é que eu vou colocar tal trecho, tal evangelho, tal situação em prática? Parece distante. Então, quando eu começo a ler a vida dos santos, quando eu começo a ler agora que Deus nos chama a esse aprofundamento no livro do céu, que são os escritos que Ele inspirou a esta mística, nós passamos a ver que as coisas começam a ganhar sentido. É como se fosse aprofundando os evangelhos. Vai aprofundando. Aprofundando. Né? Não traz nada de novo, mas traz o quê? Aprofunda a nossa fé. Aprofunda. Cria raízes. Ah, então isso aqui é isso. Ah, por isso que acontecia isso. Então a gente vai criando essas sinapses, essas ligações. Os 31 dias com Maria é de uma riqueza para mim, pois eu me sinto conduzida a ser mais intercessora, a amar mais a minha pequenez, a buscar ser mais humilde, a ter um senso de proteção muito maior. Porque agora eu não me preocupo mais comigo, com o meu entorno, mas tudo que eu faço, atinge a todos. Então isso cria uma satisfação, uma alegria, uma paz que não tem preço. A minha experiência com os santos, com o meu anjo da guarda, com a corte celeste, corte dos anjos de Deus,
com Luísa, com a Divina Vontade, é de colaborar com a Santíssima Trindade. Meus atos podem contribuir para a obra da criação, da redenção, da santificação, pois ao estarem em Jesus esses atos, ganham o poder criador, divinizador, transformador. Eu me sinto partícipe. Uma parte, partícipe também. Eu não me sinto, já foi feita a obra. Não, é como se eu continuasse também, Jesus, eu vou dar a minha parcela de contribuição. Eu vou lhe ajudar. Gente, que honra, que maravilha. Atos humanos, feitos em Jesus, que se divinizam e que podem contribuir para a salvação de tantos, que embelezam a criação, a redenção e a santificação. Porque é Jesus habitando em mim, é Jesus vivendo em mim, é Jesus. Não sou eu mais que vivo, é Cristo vivendo em mim. Ganha uma dimensão maior, aprofunda a nossa fé. Tudo procuro tocar com a divina vontade, tudo entrego na divina vontade, refaço todos os meus atos, os atos de todos e em prol da família humana. Então, quando eu vejo as situações, eu busco interceder, eu busco colocar a divina vontade ali, eu busco consolar o coração de Jesus. Eu, ouvindo uma formação, aprendendo, né? A gente está aprendendo, aqui ninguém está ensinando. Aqui a gente está aprendendo. Então, o que a gente aprende hoje, às vezes amanhã, a gente pode dizer, não era tanto assim, mas vai se aprofundando, vai conhecendo, vai caminhando. O importante não são as quedas. O importante é prosseguir sempre, se levantar e prosseguir sempre. E quem está para nos levantar? Jesus. Precisamos ter um coração humilde, olhar para Ele e pedir ajuda. Então, Deus vai nos mostrando. Então, numa formação, ele disse assim, formador, você pode refazer seus atos passados na divina vontade. Então, nós podemos voltar, entregar o nosso passado, todos os atos que fizemos na vontade humana, podemos refazer e colocar na vontade de Deus, na divina vontade. Assim também com os santos. Os santos viveram aqui, viveram com as duas vontades, fazendo a vontade de Deus, a sua vontade e a vontade de Deus. Então, tudo está na vontade de Deus, tudo. Mas a gente estava tentando até o presente momento só fazer a vontade de Deus. Agora Deus quer que a gente viva, que é uma dimensão maior, que é a santidade que era a santidade do Éden, de origem. E aí nós vamos poder refazer também a vida dos santos. Então, como é que eu refaço? Eu refaço assim. Eu estou contando minha experiência. Eu boto, por exemplo, uma santa, boto o nome dessa santa e digo, Jesus, na tua divina vontade, refaz os atos dessa santa, desde a sua fecundação até o último ato que ela fez em vida. Refaz todos esses atos na tua vontade. Pronto. E creio e agradeço e louvo a Deus porque foram refeitos. Assim também com uma pessoa que já foi, que já está na eternidade, né? Eu refaço os atos desta pessoa. Da minha árvore genealógica, entrego a minha árvore genealógica e peço a Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, refaz os atos de todos que comporam, que passaram por minha árvore genealógica, que passam e que irão passar, que todos esses atos destas pessoas que compõem minha árvore genealógica, desde a fecundação até o último ato de vida delas, sejam refeitos na tua vontade. E aí, eu creio que Deus está refazendo esses atos, porque para Deus não existe empecilho. O amor de Deus toca tudo. Todos esses atos que nós vamos fazendo, vai entrando na eternidade e vai se expandindo infinitamente. Então, gente, é de uma grandeza e de uma grandiosidade que a gente não tem limite. A fé é a esperança daquilo que eu ainda não vejo com os olhos, mas que eu acredito. Então, nós precisamos ter uma fé fusionada na fé de Jesus, que não tem limites.
E temos que também ter uma mentalidade de criança, para que a gente não coloque obstáculos nas obras de Deus, mas que nos coloquemos como barro na mão do oleiro e ele possa moldar este barro, esta alma, conforme a sua santíssima vontade. Vamos encerrar este testemunho pedindo que ele seja sal e luz para tantas almas que irão ouvir este áudio, pedindo que a divina vontade abençoe cada um e faça crescer neste dom, em estatura e em sabedoria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Fiat Maria.